O Corinthians segue trabalhando ativamente em sua reformulação para a próxima janela de transferências prevista para o meio do ano. O clube, com seu foco claro em fortalecer o elenco e melhorar seu desempenho, está em conversas com 3 atletas. De destaque, de acordo com fontes confiáveis que acompanham de perto os bastidores, a busca por esses jogadores já havia sido sinalizada anteriormente e agora, com as negociações avançando, o Corinthians está de olho em reforços para diversas posições como defesa, meio-campo e ataque. Esse movimento de contratação não é exatamente uma surpresa, já que o time precisava se reforçar para continuar competitivo no cenário nacional e internacional, mas o desenrolar das tratativas vem ganhando cada vez mais atenção. O foco principal do clube, até o momento, gira em torno de um lateral esquerdo, um meia, que possa atuar como líder no meio-campo e um atacante de peso para fortalecer o setor ofensivo. Esses nomes ainda são mantidos em sigilo, mas a tendência é que o Corinthians busque atletas que possam disputar uma vaga de titular com os jogadores atuais. Não se trata de uma substituição simples, mas de reforços estratégicos para preencher lacunas e agregar mais qualidade ao elenco. Vale destacar que o Corinthians até o momento não está interessado em vender jogadores, embora haja uma negociação avançada com um atleta para a Europa. Esse jogador ainda não foi oficialmente negociado, e o clube segue aguardando definições sobre o futuro dele. No caso dos reforços, a expectativa é de que 3 atletas de grande calibre cheguem à equipe. As negociações já estão em andamento. E os nomes desses atletas permanecem confidenciais por enquanto, mas é possível afirmar que o Corinthians está em tratativas com pelo menos um desses jogadores. De acordo com as informações que chegaram, as posições em questão incluem um defensor que provavelmente será um zagueiro, um meia, que terá papel fundamental na construção de jogo e liderança no setor, e um atacante de destaque que venha para fazer a diferença no time. O planejamento do clube está sendo cuidadosamente realizado, e a expectativa é de que essas chegadas aconteçam durante a janela de transferências de meio de ano, a partir de junho. A situação do elenco do Corinthians, especialmente no setor defensivo, tem gerado preocupações. Com alguns atletas enfrentando problemas físicos como lesões crônicas, o clube sabe que precisa de reforços urgentes. Um dos jogadores mais problemáticos é um defensor que está lidando com uma lesão no joelho, o que coloca em risco seu futuro no clube. Além disso, a falta de um bom atacante tem sido uma dor de cabeça para a comissão técnica e a diretoria. O clube sabe que precisa de um jogador de qualidade para essa posição, alguém que possa brigar por uma vaga de titular e ajudar a equipe a conquistar os objetivos da temporada. A chegada de um atacante de peso será uma das principais prioridades do Corinthians no mercado de transferências. Contudo, é importante frisar que a intenção do clube não é substituir os jogadores que possam ser vendidos. O foco da diretoria está em reforçar o time com atletas que possam melhorar o nível do elenco, independentemente da saída de algum jogador. O Corinthians, até o momento, não tem nenhuma negociação oficial para vender mais atletas, mas caso o clube decida seguir por esse caminho, está ciente de que precisará trazer ao menos 2 ou 3 atacantes para a temporada. A busca por esses reforços será crucial para a competitividade da equipe em 2025, quando o clube precisará lutar por títulos em todas as competições. Além dos atletas que estão sendo negociados, há também o caso de um jogador que foi oferecido ao Corinthians. Este atleta, que atualmente joga no futebol da Rússia, está interessado em retornar ao Brasil, mas não deseja voltar a jogar no futebol brasileiro de forma permanente. O Corinthians, portanto, surge como uma opção viável para ele, caso o clube aceite a proposta de empréstimo. O jogador tem 23 anos, uma idade em que pode se desenvolver muito, e sua versatilidade no campo é uma das qualidades que mais atraem o clube. Ele pode atuar em várias posições como ponta direita, ponta esquerda, meia, ou até como atacante mais recuado. Esse tipo de versatilidade seria valioso para o Corinthians, pois daria ao time mais opções durante os jogos, permitindo que o treinador utilize diferentes esquemas táticos conforme a necessidade. Esse jogador com 23 anos tem um perfil interessante e pode ser uma adição de peso ao elenco, considerando que o Corinthians enfrenta alguns problemas com a idade de seus jogadores e a falta de renovação no time. Muitos atletas da equipe titular
já não demonstram a mesma intensidade e alguns têm apresentado dificuldades em campo. A situação se torna ainda mais preocupante quando se leva em conta que o grupo precisa de uma renovação urgente, principalmente no setor ofensivo. A chegada desse jogador poderia trazer mais energia ao time, além de agregar qualidade técnica. Sua chegada por meio de um empréstimo poderia ser uma solução vantajosa, já que o atleta está disposto a se desvincular de seu clube atual e o Corinthians seria sua prioridade no Brasil. O único entrave seria a necessidade de uma negociação com o clube russo, que, embora tenha mostrado disposição em liberar o atleta, ainda precisa ser formalizada. Não é segredo que o Corinthians tem se mostrado atento às oportunidades no mercado e a chegada desse jovem jogador, seja por empréstimo ou de forma definitiva, poderia ser uma boa jogada para o clube. Isso traria ao elenco não só mais opções no ataque e no meio-campo, mas também a chance de apostar em um jogador que com o tempo poderia se tornar uma peça-chave no time. O fato de ele ser versátil e poder atuar em diversas posições no campo é um ponto positivo, já que permitiria ao treinador do Corinthians variar o esquema tático e adaptar a equipe de acordo com os adversários. Para o clube, a renovação do elenco se faz cada vez mais necessária e esse jogador seria uma opção interessante para ajudar nesse processo de transformação. No entanto, a decisão de seguir com essa negociação não está totalmente definida e o Corinthians segue avaliando as possibilidades. Embora a equipe tenha mostrado interesse no jogador, não se sabe ainda se o clube irá avançar na negociação ou se continuará monitorando outras alternativas no mercado. O fato de que o atleta já foi oferecido ao clube, mas a proposta foi recusada no início do ano, ainda levanta dúvidas sobre o real interesse da diretoria. Se o Corinthians decidir não seguir com essa contratação, muitos acreditam que será um grande erro, já que o jogador tem grande potencial para ajudar a melhorar o nível do time. Além disso, com a escassez de boas opções no mercado, a contratação dele poderia ser uma forma de agregar qualidade ao elenco sem grandes investimentos financeiros, algo que seria muito vantajoso para o clube neste momento. O tempo está se esgotando para que o Corinthians consiga reforçar seu time e brigar por títulos nos próximos anos. A janela de transferências está se aproximando e a necessidade de renovar o elenco se torna mais urgente. A equipe precisa de jogadores que possam elevar o nível do time e a chegada de reforços no meio do ano será fundamental para o sucesso do Corinthians em 2025. A busca por um lateral, um meio-campista e um atacante de qualidade é uma prioridade e o clube segue em negociações para garantir que esses atletas cheguem a tempo de representar o time na temporada. A janela de transferências promete ser movimentada e até lá o Corinthians terá que fazer as escolhas certas para fortalecer sua equipe e continuar buscando títulos. Além das movimentações no mercado, é importante destacar que o Corinthians, ao longo deste ano, tem vivido uma espécie de reconfiguração dentro de campo, principalmente no que diz respeito à formação do elenco. Com o atual cenário, o time se vê diante de uma situação delicada, onde a falta de peças de reposição e a queda de rendimento de alguns atletas tornam ainda mais urgente a busca por reforços. A pressão sobre a diretoria e comissão técnica é evidente e as expectativas em relação aos novos nomes que chegarão ao clube aumentam a cada dia. O Corinthians não pode se dar ao luxo de seguir em um caminho sem as mudanças necessárias, principalmente se o objetivo for conquistar títulos na próxima temporada. O trabalho de observação e negociação que vem sendo feito pelas pessoas responsáveis pela montagem do elenco tem se mostrado cuidadoso e estratégico. A direção alvinegra sabe que não há espaço para erro neste momento, com o time enfrentando dificuldades tanto no setor defensivo quanto no ataque. A chegada de novos atletas que possam preencher essas lacunas é fundamental. Não se trata apenas de buscar reforços, mas de encontrar jogadores que se encaixem na filosofia do clube, que tenham características que complementem o que já está em campo e que tragam um algo a mais para a equipe. É necessário renovar e, ao mesmo tempo, manter a essência do Corinthians, que sempre foi um time combativo e de grandes conquistas. Ao longo das últimas semanas, o clube tem se mostrado em constante movimentação para reforçar esses setores mais carentes.
A defesa, por exemplo, é uma das principais preocupações, especialmente considerando as lesões que têm afetado alguns jogadores. A negociação de um defensor de renome está avançando e a expectativa é de que ele seja apresentado logo após a janela de transferências. A chegada desse zagueiro seria crucial para estabilizar a defesa do Corinthians, que em diversas ocasiões tem demonstrado falhas e fragilidade em momentos decisivos. A entrada de um jogador experiente poderia agregar mais segurança à linha defensiva e assim proporcionar uma base sólida para a construção do jogo da equipe. No meio-campo, o Corinthians também tem buscado um jogador de qualidade. O perfil do atleta desejado é de alguém que tenha boa visão de jogo, capacidade de distribuição de passes e que seja um verdadeiro maestro dentro de campo. O time tem sofrido com a falta de um articulador, alguém que possa pegar a bola no meio-campo e fazer o time fluir, conectando as peças ofensivas de maneira mais eficiente. Um jogador com esse perfil pode transformar o time, tornando-o mais ofensivo e perigoso nas transições. Além disso, a chegada de um meia de qualidade também ajudaria a aliviar a pressão sobre os atacantes, que muitas vezes se veem isolados ou sem boas opções de passes. O setor ofensivo, sem dúvida, é o mais urgente no momento. A necessidade de um atacante de alto nível é um consenso dentro do clube, que sabe da importância de ter alguém capaz de decidir jogos e garantir gols, principalmente em momentos de pressão. Com o atual elenco, o Corinthians tem encontrado dificuldades para balançar as redes de forma consistente, e a chegada de um atacante que traga essa capacidade de finalização e decisão é vista como um passo crucial para o sucesso do time. Além disso, o clube busca por um jogador que tenha versatilidade para atuar em diferentes funções ofensivas, seja como centroavante ou nas pontas, o que proporcionaria ao técnico mais opções de variação tática durante os jogos. O atacante desejado pelo Corinthians também deve ter experiência internacional, alguém que tenha atuado em ligas mais competitivas e que traga a bagagem necessária para enfrentar os desafios do futebol brasileiro. Esse jogador precisaria se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Corinthians, mas sua qualidade técnica e poder de decisão seriam determinantes para que ele se tornasse uma peça-chave na equipe. O clube, com isso, passaria a contar com uma referência no ataque, o que poderia aliviar a pressão sobre os outros jogadores ofensivos que frequentemente são cobrados por resultados que não conseguem entregar sozinhos. Embora a questão dos reforços seja uma prioridade, o Corinthians também precisa lidar com a situação de alguns jogadores que atualmente não fazem parte dos planos da comissão técnica. A falta de renovação no elenco e a insatisfação com o desempenho de alguns atletas tem gerado um clima de incerteza sobre o futuro de certos jogadores. Alguns nomes estão sendo monitorados por outros clubes e o Corinthians tem procurado analisar a viabilidade de negociações de venda. No entanto, a diretoria também sabe que para que essas negociações aconteçam, é necessário que o elenco seja fortalecido com contratações de qualidade. Ou seja, a saída de jogadores não pode ocorrer sem que o time esteja preparado para repor essas peças com nomes que realmente possam agregar à equipe. Por outro lado, a situação de alguns atletas que estão em processo de recuperação também merece atenção. Como já foi mencionado, a lesão no joelho de um defensor preocupa e essa situação tem gerado incertezas sobre sua continuidade no clube. Se ele não se recuperar a tempo ou se a lesão se mostrar mais grave do que o esperado, o Corinthians certamente buscará um substituto. O que não pode acontecer é o clube se ver em uma posição fragilizada defensivamente com peças-chave indisponíveis durante a temporada. Além disso, o problema de lesões no elenco tem sido recorrente e o clube precisa avaliar se a manutenção desses jogadores a longo prazo é viável ou se será necessário realizar mudanças também nesse sentido. Enquanto as negociações seguem, os torcedores do Corinthians acompanham de perto tudo o que está acontecendo nos bastidores. A pressão por resultados imediatos aumenta à medida que o time segue sem conquistar títulos significativos nas últimas temporadas. A chegada de reforços é vista como uma das principais soluções para que o clube volte a ser protagonista no cenário nacional. A janela de transferências de meio de ano será o momento decisivo para o Corinthians reforçar suas linhas e dar uma resposta positiva para sua torcida.
Ao mesmo tempo, o clube deve também resolver a questão da liderança dentro de campo. Um dos principais desafios para o técnico será justamente conseguir dar nova dinâmica ao elenco que conta com alguns jogadores que, embora experientes, já não apresentam o mesmo ritmo de antes. A falta de um líder em campo, alguém que organize as ações e conduza o time com autoridade, é outro ponto crítico. A chegada de um meia com essas características poderia suprir essa necessidade de forma imediata, dando ao time um controle maior do jogo e maior segurança nas partidas decisivas. A torcida do Corinthians tem se mostrado ansiosa, mas também confiante nas movimentações da diretoria. Afinal, a cada novo dia que passa, a expectativa de que o clube consiga acertar com os reforços cresce. A janela de transferências do meio do ano será o momento de o Corinthians dar o próximo passo rumo à reconstrução do time. Se as negociações forem bem-sucedidas, o clube terá um elenco mais competitivo e com condições reais de brigar por títulos importantes na temporada de 2025. O caminho até lá ainda é longo, mas com as peças certas, o Corinthians poderá enfim retomar seu posto de protagonismo no futebol brasileiro e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Uma fala inesperada de um dos maiores gênios do futebol mundial tem movimentado os bastidores do Parque São Jorge. Segundo rumores fortes que circulam entre jornalistas e fontes ligadas ao meio esportivo, Ronaldinho Gaúcho teria rasgado elogios ao atual elenco do Corinthians, destacando a qualidade técnica, a juventude promissora e o espírito coletivo demonstrado pela equipe nesta temporada. Ronaldinho, conhecido tanto por seu talento fora de série, quanto pelo faro para reconhecer grandes jogadores, teria feito o comentário durante uma conversa informal com pessoas próximas em um evento ligado à preparação da Copa do Mundo de 2026, da qual é embaixador em Miami. Esse time me encanta, tem jogadores com personalidade, com habilidade. É um grupo que joga com alegria, e isso me lembra meus melhores momentos. Teria dito o craque, segundo uma fonte próxima ao ex-jogador, embora não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto, a fala atribuída a Ronaldinho rapidamente tomou conta das redes sociais, inflamando a torcida corintiana. Muitos torcedores viram nos supostos elogios um reconhecimento do trabalho de renovação que vem sendo feito no clube, com destaque para jovens como Wesley, Moscardo e Breno Bidon, além da liderança de atletas experientes como Cássio e Paulinho. Repercussão também chegou ao elenco alvinegro. Fontes internas revelaram que os jogadores receberam com entusiasmo os rumores sobre a fala de Ronaldinho e alguns, inclusive, teriam mencionado nos bastidores o desejo de receber uma visita do craque no CT Joaquim Grava. É uma referência. Se ele realmente disse isso, nos dá ainda mais motivação para seguir evoluindo, teria dito um dos atletas sob anonimato. Enquanto a confirmação oficial não vem, o burburinho continua alimentando o imaginário dos fãs do Timão. O elogio, vindo de alguém que encantou o mundo com a camisa da seleção, e clubes como Barcelona e Milan, representa para muitos uma espécie de selo de aprovação. Afinal, quando Ronaldinho fala em alegria dentro de campo, poucos têm autoridade igual para reconhecer onde ela está presente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!